E esse povo, meus irmãos, eles se encontraram cativos no Egito durante 430 anos. Eles passaram 430 anos no Egito, escravos. Deus liberta eles do Egito. E faz uma promessa, meus irmãos, para que eles fossem para uma terra que Deus tinha como promessa para eles, conhecido como a terra prometida. Deus faz uma promessa a um homem chamado Abraão, e desta promessa se estende-se uma grande nação. Esse povo, meus irmãos, para no Egito, vai parar no Egito por meio de um homem chamado José, um jovem, né? E lá, meus irmãos, eles crescem, multiplicam, prosperam, de tal forma que os egípcios se incomodaram, escravizaram eles, porque eles tinham uma promessa de quem? Porque eles tinham uma promessa de Deus. Amém, meus irmãos? Eles tinham uma promessa de quem? Eles tinham uma promessa de Deus. Quando eles cresceram lá no Egito, prosperaram, multiplicaram, os egípcios olharam para eles e disseram: olha, nós temos que parar este povo, porque eles crescem muito, eles multiplicam muito, daqui a pouco vão estar maior do que nós, lá no Egito. Aí o Egito escraviza eles. E esse povo passou 430 anos no Egito. Como Deus tinha uma promessa com eles, a Bíblia diz, meus irmãos, que eles clamaram a Deus. Eles clamaram a quem? Eles clamaram a Deus. O Senhor ouviu as suas. Deus ouviu as suas orações. Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar eles. Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar quem? Para libertar eles. E esse povo é liberto do Egito. Deus faz grandes maravilhas. O Senhor faz grandes maravilhas para libertar eles da onde? Para libertar eles do Egito. Isso mesmo. O Senhor faz grandes maravilhas para libertar eles do Egito. Aí está as 10 pragas, né? Se alguém já ouviu falar, onde Deus enviou 10 pragas, moscas, gafanhotos, tudo, meus irmãos, para amolecer o coração do rei do Egito, para libertar aquele povo que ali estava escravo. Como ninguém resiste, meus irmãos, ao poder de Deus, eles, meus irmãos, foram libertos do Egito. Passaram 40 anos no deserto. Então, meus irmãos, que a caminhada do Egito para Canaã, que era Jerusalém, durasse, meus irmãos, 40 anos. Durava, meus irmãos, no máximo 40 dias. Mas Deus permitiu, meus irmãos, uma grande e longa caminhada deste povo. Por quê? Deus permitiu, meus irmãos, uma longa caminhada e dura, isso mesmo, caminhada para esse povo. Porque, meus irmãos, eles tinham passado quantos anos no Egito? Diga comigo, 430 anos no Egito. Não, meus irmãos, que esse povo tinha 430, mas a geração deles, desde os pais deles, meus irmãos, faziam 430 anos. A cultura do Egito era uma cultura, meus irmãos, pagã. No Egito, o único povo, meus irmãos, que prestava culto
e reverenciava a Deus, era eles. Mas o Egito, meus irmãos, até hoje é um povo, meus irmãos, de uma cultura pagã. Se alguém tiver um privilégio, meus irmãos, de nós ir no Egito, nós iremos presenciar que o Egito, meus irmãos, lá existe, meus irmãos, grandes torres, pirâmides, imagens, estátuas de milhares e milhares de anos, que representavam, meus irmãos, toda a idolatria, o paganismo que existia onde? Que existia no Egito. É tanto, meus irmãos, que existe uma palavra profética que Deus disse que o Egito nunca iria, meus irmãos, prosperar. Se a gente observar, meus irmãos, as nações mais poderosas do mundo, o Egito, meus irmãos, não se encontra. E raramente alguém ouve falar do quê? Raramente alguém ouve falar do Egito como uma nação de poder, uma nação de prosperidade, uma nação, meus irmãos, de poder bélico. Por quê? Porque, meus irmãos, há uma palavra, meus irmãos, que Deus lançou sobre o Egito. Mas antigamente, o Egito era a nação mais poderosa do mundo que você possa imaginar, com maior poder bélico, com maior condição que você possa imaginar. E por que, meus irmãos, ela caiu? Porque, meus irmãos, houve uma profecia de Deus a respeito do Egito. Porque eles escravizaram o povo de quem? De Deus. Eles escravizaram o povo de Deus. Eles também não só escravizavam, eles sempre se colocaram, meus irmãos, em oposição a esta nação, escolhida por quem? Deus. Escolhida por Deus. Esse povo, meus irmãos, uma grande nação, agora se encontra-se no deserto, depois que saiu do Egito. 40 anos no deserto. Você sabe por que eles passaram 40 anos no deserto? Porque existe uma coisa em nós, meus irmãos. Nós, meus irmãos, temos uma grande dificuldade de ser livres e libertos de costumes, de culturas antigas, isso mesmo, do Egito. Se alguém aqui, meus irmãos, ainda não é crente, e você hoje escolher servir a Jesus Cristo, primeiro eu quero dizer para você que você vai fazer a melhor escolha da sua vida, mas você vai enfrentar um deserto na sua vida. Por que um deserto? É porque o deserto, meus irmãos, é para transformar a nossa vida. É para que nós, meus irmãos, possamos ser libertos do Egito. O Egito, meus irmãos, é a cultura deste mundo. Se você olhar para o Egito antigo, toda a cultura do Egito antigo, se a gente olhar para este mundo, nós podemos ver a cultura do Egito neste mundo: idolatria, paganismo, a imoralidade deste mundo. Este mundo, meus irmãos, quer tudo: quer riqueza, quer glória, quer fama, poder, quer curtir a vida. Mas esse mundo, meus irmãos, não quer Deus, isso mesmo. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único meio de salvação, se realmente você assumiu ou assumir hoje esse compromisso, você enfrenta um deserto na sua vida. Em vez em quando nós enfrentamos o deserto. Por quê? É porque nós temos uma grande dificuldade, meus irmãos, não só como esse povo que passou 40 anos no deserto. O homem tem uma dificuldade, meus irmãos, de se libertar-se do Egito. Esse povo, meus irmãos, eles viram uma grande expansão, que era o Mar Vermelho se abrir. Deus abriu o mar. Se eu levar você, meus irmãos, lá para Boa Viagem,
entraram lá e o mar se abriu. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Quem me dera na minha condição de pecador, né? Mas esse povo viu isso. Esse povo, meus irmãos, viu o mar se abrir. Você já parou para imaginar isso? O mar se abrir e eles passar pelo meio do mar, as águas de um lado e as águas do outro. E eles, aproximadamente quase 5 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, crianças, adolescentes. O mar se abriu, as águas ficam de um lado e de outro e eles passam. Esse povo viu, meus irmãos, Deus fazer grandes sinais, a água se transformar em sangue. Deus deu livramento de morte a todos os primogênitos, entre eles, e tantas outras maravilhas mais Deus fez na vida desse povo. Mas durante, meus irmãos, a caminhada deste povo no Egito, no deserto, de vez em quando, meus irmãos, se levantava um grupo entre eles e dizia: vamos voltar para onde? Vamos voltar para o Egito. O deserto, meus irmãos, Deus cuidava, Deus estava com eles, e tinha a palavra de Deus que estava levando eles para a promessa. Quando você aceita a palavra e aceita Jesus Cristo na sua vida, a sua promessa, como a minha, não era como eles, que caíram na terra. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa promessa é entrar, meus irmãos, no reino de Deus. A terra prometida aqui era apenas uma figura de linguagem para esse povo. Realmente era uma terra, mas Deus tinha uma nova terra, uma nova promessa para esse povo, que resumia, meus irmãos, na salvação deste povo. É tanto que no deserto eles receberam a palavra de Deus, que era a lei. Palavra de quê, pastor? Palavra para que eles, meus irmãos, servissem só o único Deus. Palavra, meus irmãos, para que eles amassem a Deus, para que eles pudessem, meus irmãos, ser homens e mulheres civilizados. Mas de vez em quando, meus irmãos, eles se levantavam, murmuravam e diziam: nós queremos voltar para onde? Para o Egito. É porque, meus irmãos, olhem bem, o deserto que esse povo viveu tinha algo que Deus cobrava deles: temor, reverência, santidade, compromisso, fé, perseverança. É uma caminhada que Deus queria, meus irmãos, que esse povo crescesse nesses argumentos, crescesse, meus irmãos, nesta palavra que Deus tinha com eles. Só que nós, meus irmãos, queremos o quê? Nós queremos, meus irmãos, diversão. Nós queremos, meus irmãos, viver do nosso jeito. Nós queremos, meus irmãos, a nossa liberdade. Isso mesmo. Não que servir a Deus, meus irmãos, seja uma escravidão. Isso mesmo. A escravidão, meus irmãos, eles estavam. Quando eles estavam no Egito, eles estavam escravos.
Lá, meus irmãos, eles viviam uma verdadeira escravidão, a ponto, meus irmãos, eles chorarem e clamarem, pedindo a misericórdia de quem? Pedindo a misericórdia de Deus. Mas lá, meus irmãos, não era cobrado isso mesmo. Não havia nenhuma cobrança de santidade, não havia nenhuma cobrança, meus irmãos, de caminhar com Deus ali. No mundo, meus irmãos, nós somos escravos, mas não tem nada lhe cobrando, mas você está escravo. Isso mesmo. Porque esse mundo, meus irmãos, nos escraviza, nos machuca, nos oprime. Isso mesmo. Esse mundo, meus irmãos, nós caminhamos à vontade. Aparentemente não tem nenhuma lei, nenhuma palavra nos cobrando. Mas, meus irmãos, nós nos tornamos escravos. Isso. É como eles viviam no Egito. Mas quando, meus irmãos, Deus põe eles no deserto, Deus libertou eles do Egito. E agora, meus irmãos, eles estavam no deserto em direção da terra prometida. E qual era a promessa de Deus para eles? Que eles prosperassem, multiplicassem, que eles servissem a Deus. Mas que agora eles fossem obedientes, servissem com exclusividade a Deus. Que eles tivessem agora a palavra de Deus como um manual para a vida deles. Que eles caminhassem agora, meus irmãos, com um propósito eterno que Deus tinha para eles. Mas eles, meus irmãos, sempre entravam em uma crise e queriam voltar para o Egito. Se alguém aqui, meus irmãos, não sei se já aconteceu com você, vai ter hora que você na sua vida com Deus, ou você que vai aceitar Jesus esta noite, vai chegar um momento que você vai dizer assim, você vai aceitar Jesus, você vai servir, você vai saber que você está fazendo a coisa certa, você vai ter ciência que você está fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Deus ele quer de você. Vai chegar algum momento na sua vida, em alguma crise, em alguma tribulação, em alguma aflição, que vai vir um sentimento no seu coração, como a sua vida no Egito, nesse mundão aí, era melhor do que você servindo a Deus. Mas isso, meus irmãos, é apenas um engano, é apenas uma mentira desse mundo. E aí o que esse povo, meus irmãos, muitas vezes acontecia com eles. Eles, meus irmãos, de vez em quando, eles queriam, meus irmãos, voltar para o Egito. De vez em quando, meus irmãos, levantavam-se um herói lá e dizia, vamos voltar para o Egito. Vamos estar aqui fazendo o quê? Olha aqui nós temos que ser obedientes, aqui nós temos que servir. Aqui nós temos uma cobrança. Isso mesmo. Mas isso é uma mentira, meus irmãos, que o diabo ele põe. Não importa, meus irmãos, se a gente enfrenta deserto, o importante é que Deus esteja conosco. E você entenda, meus irmãos, que Deus ele está te conduzindo para a promessa eterna. Sabe, meus irmãos, é porque às vezes nós estamos mais preocupados com nós, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o que esse mundo está pensando, do que, meus irmãos, com o propósito de Deus para a nossa vida. Servir a Deus, meus irmãos, não é a gente estar preocupado. Servir a Deus, meus irmãos, primeiro de tudo é a gente, meus irmãos, entender que quem está conduzindo agora a minha vida, a sua, é quem? É Deus. Isso mesmo. Quem está conduzindo é quem? Quem está conduzindo é Deus. Aí isso é preciso o quê? De
diga fé. É preciso fé. É preciso fé para que você olhe para a sua vida e você vê todo mundo vivendo à vontade, e você olhar para você e você vai dizer: mas por que eu estou caminhando por aqui? Mas você sabe que você está fazendo a coisa certa. Você parou para pensar nisso? Aparentemente, a minoria isso mesmo. Se a gente olhar, meus irmãos, para o mundão aí, você vai olhar, você vai ver que você é a minoria, e você vai ver, meus irmãos, uma grande quantidade, e um caminho bem à vontade. Você vai olhar para você e você vai dizer: mas existe alguma coisa errada? Mas você sabe dentro de você que você está fazendo o quê? Você sabe dentro de você que você está fazendo a coisa certa, ou que Deus quer que você entre nesse caminho para fazer a coisa certa. Para isso é preciso fé. É preciso o quê? Fé. Para que você não entre no meio da multidão, mas que você creia pela fé, que é um propósito de Deus divino para a sua vida. A fé não é seguir a multidão. A fé, meus irmãos, é você crer na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus e saber que Ele tem uma promessa de salvação para você. Amém, meus irmãos? Só que a nossa condição é a mesma deste povo aqui, sabe? Se a gente não vigiar, meus irmãos, a gente vai querer voltar para o Egito, a gente vai querer, meus irmãos, nunca sair do Egito e ficar escravo. Isso mesmo. Mas eu preguei aqui algo interessante para você. Eu falei, meus irmãos, que a maior dificuldade deste povo era, meus irmãos, ser liberto da cultura que eles viviam aonde? No Egito. E para que nós, meus irmãos, possamos ser livres, para, meus irmãos, nós possamos fazer realmente o propósito de Deus e entrar na promessa de Deus na nossa vida, é preciso, meus irmãos, que nós venhamos ter uma aliança com Deus. E essa aliança, meus irmãos, você só pode fazer por meio de Jesus Cristo. Se você olhar para você, você vai ver que você é um pecador, como eu. Quando eu olho para mim, eu digo: eu sou um pecador. Mas quando eu olho para a cruz de Jesus Cristo, eu vejo que um pecador foi alcançado, meus irmãos, não pela sua capacidade, mas foi alcançado, meus irmãos, pela graça, pela cruz de Cristo. Isso, meus irmãos, que me redimiu da escravidão deste mundo, me resgatou para a promessa divina de quem? De Deus. Você só pode ser resgatado neste mundo, você só pode ser livre da cultura deste mundo, se primeiro você entender a sua condição de pecador e você entender qual é o propósito de Jesus. A nossa condição é de pecador, mas a condição de Jesus é de Salvador. A nossa condição é de pecador, mas a condição de Jesus é de santo. E quando Jesus foi morto na cruz, Jesus, meus irmãos,
irmãos, Ele toma o nosso pecado, a escravidão que nós estávamos vivendo, e agora, meus irmãos, Ele nos coloca para um propósito agora de salvação. Amém, meus irmãos? Agora, meus irmãos, nós entramos no caminho da salvação. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus não há salvação para ninguém. Mas primeiro, para eu crer em Jesus, eu tenho que entender a minha condição. Eu só posso crer em Jesus quando eu entendo quem eu sou, qual é a minha capacidade, qual é a minha condição. É a gente entender que nós somos, meus irmãos, pecadores. E nós precisamos de alguém, meus irmãos, para nos limpar, nos purificar e nos restaurar para o propósito divino. E assim Jesus cumpre isso na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Como que pode, meus irmãos, se Deus é santo, e alguém, meus irmãos, na condição de pecador, ser salvo por conta própria? Não pode. Mas quando você aceita Jesus Cristo na sua vida, você pega toda a sua culpa e cai na cruz de Jesus, e você entra no céu. Você entra agora, meus irmãos, para a promessa de Deus, como se você nunca tivesse cometido um único pecado. E mesmo a nossa condição de pecador, agora, meus irmãos, vai haver um processo, uma transformação na nossa vida, para o propósito de Deus na nossa vida. De quem é? Para o propósito de salvação. E esse povo, meus irmãos, eles chegam, na verdade, os filhos deles, entram na promessa de Deus. Eles não puderam entrar. Mas Deus, meus irmãos, cumpriu a sua palavra pelos filhos deles, entrando na terra prometida. E esse povo, meus irmãos, lá vence os inimigos. Eles crescem, eles prosperam. Isso mesmo. Tudo porque eles tinham uma promessa de quem? Tudo porque eles tinham uma promessa de Deus. Só que a regra de Deus para eles era clara, meus irmãos. Eles tinham que ser obedientes e não podiam, meus irmãos, se desviar da palavra de quem? De Deus. A nossa vida com Deus, meus irmãos, é a mesma coisa. Você aceitou Jesus, você vai passar por lutas, por desertos, mas você tem que entender que você tem que permanecer fiel àquele que te chamou. A palavra de quem? A palavra de Deus. Quando, meus irmãos, esse povo abandonava a Deus e se inclinava à cultura do Egito, eles padeciam, eles sofriam. Isso mesmo. Versículo 2 diz: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e o quê? E as fortificações. Por que, meus irmãos, esse povo saiu da terra que Deus tinha dado para eles? Porque esse povo, meus irmãos, agora tinha saído do lugar que Deus tinha botado eles, que era a terra prometida. Porque eles, meus irmãos, fizeram o que parecia mal aos olhos de quem? De Deus. Eles, meus irmãos, em algum momento eles saíram do caminho, eles erraram o caminho que Deus tinha, meus irmãos, colocado para eles. Isso mesmo. Aí, meus irmãos, os inimigos prevaleceram sobre eles. O que nos guarda, isso mesmo, o que nos guarda, meus irmãos, da fúria deste mundo, o que nos guarda, meus irmãos, da fúria
diabo que quer nos distanciar de Deus é a gente, meus irmãos, estar rendido à palavra, aos caminhos de quem? Aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. É a gente, meus irmãos, estar rendido aos caminhos de quem? Rendido aos caminhos do Senhor. Em algum momento, quando eles saíam do propósito, quem, meus irmãos, prevalecia sobre eles era quem? Eram os inimigos. Aí, meus irmãos, eles tinham que sair do lugar deles e agora se esconderem. Fala uma coisa para você. O crente, meus irmãos, quando você está, meus irmãos, sabendo da sua caminhada com Deus, você pode não ser uma pessoa até corajosa, mas você se torna, meus irmãos, até corajoso, sabia? Por quê? Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele vai te dar ousadia, coragem, porque há uma confiança de quem está te guardando, há uma confiança de quem você está servindo. Você vai ser uma pessoa com autoridade espiritual, você vai ser uma pessoa que vai tomar atitudes, isso mesmo, que vai, meus irmãos, trazer mudanças para a sua vida. Por quê? Porque, meus irmãos, você tem uma confiança na sua vida. Você sabe que você tem uma garantia, que a palavra de quem? É a palavra de Deus. E a sua confiança em quem? E a sua confiança em Deus. Quando o homem, meus irmãos, ele por algum momento se distancia-se de Deus, isso mesmo, ou a sua fé está em algum momento fraca, essa pessoa, meus irmãos, ela não vai ter, meus irmãos, direcionamento de Deus em momentos difíceis na sua vida. Essa pessoa, meus irmãos, ela vai precisar, meus irmãos, da orientação de quem? Da orientação de Deus. Quando os inimigos, meus irmãos, invadiram eles, meus irmãos, não tinham apoio nenhum, não tinham confiança nenhuma, não tinham, meus irmãos, força nenhuma. Saíram das casas deles e foram se esconder. Uma coisa, meus irmãos, quando a gente se rende à vontade de Deus, você vai estar numa luta, mas você vai dizer assim, mas Deus está comigo aqui. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, mas o que é que tem com João lá? O que é que tem lá com Pedro lá? O que tem é a sua confiança em quem? É a sua confiança. Isso mesmo. É a sua confiança. E essa confiança não está na sua força, essa confiança sua está em quem? Está em Deus. Glória a Deus. E eles saíram das suas casas, saíram, meus irmãos, da sua terra e se esconderam. Isso. Olha aí, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punha-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Não havia, meus irmãos, prosperidade para eles. Os inimigos eram quem prevaleciam. Por quê? Eles estavam distantes. Isso mesmo. Eles estavam o quê? Eles estavam distantes. Amém, meus irmãos? Se você está fiel ao Senhor, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você estiver alinhado à palavra de Deus, se você deixar que Deus governe a sua vida, você não deve temer, mesmo que você esteja no deserto em uma prova. Você deve caminhar e dizer, Deus irá prover, Deus irá me ajudar, Deus é quem vai me dar o quê? Deus é quem vai me dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Amém? Agora toda a sua força
sua capacidade, a garantia de salvação para você está na sua aliança com Deus. Você entregando a sua vida para Jesus, escolhendo servir hoje a quem? Ao Senhor. Amém? Ele é que vai ser a sua confiança, Ele é que vai ser a sua garantia. Mesmo que você esteja passando por um grande vale, Deus estará cuidando de quem? Deus estará cuidando de você. Amém, meus irmãos? Mas quando, meus irmãos, nós nos distanciamos da vontade, do propósito de Deus, as lutas, os problemas, as aflições nos consomem. Isso mesmo. Às vezes a gente está caminhando para a promessa, para a bênção de Deus, mas, meus irmãos, nós erramos o caminho, erramos a rota, nós nos perdemos no processo. Tudo, meus irmãos, porque nós perdemos a palavra, a aliança que nós tínhamos com quem? Com Deus. Mas se você renovar hoje a sua aliança com Deus, ou você que não tem uma aliança com Deus, aceita Jesus Cristo. E assim que você aceita, já há um compromisso nos céus entre você e Deus. Esse é o mesmo. Entre você e quem? E Deus. Quando você toma uma atitude, já, meus irmãos, algo poderoso que desce nos céus sobre a sua vida agora. Isso mesmo. E Deus te chama, e Deus cumpre o propósito dele que ele tem aonde? Que ele tem na sua vida. Isso mesmo. Ah, pastor, vou passar por uma luta, por deserto. Vai vir tentações, vai vir lutas. Mas aquele que te chamou, ele vai conduzir e cuidar de você. E todo deserto, a prova, é para que você seja livre de toda a cultura deste mundo. Vai ser para que você possa entender quem são seus amigos, que nem todos podem andar com você. Vai ser para que você possa entender qual é a vontade de Deus e qual é a vontade deste mundo. Que não dá para andar no mundo e servir a Deus. E quando você passa por tudo isto, Deus ele vai forjando o propósito dele na sua vida. Deus ele vai forjando o caráter dele dentro de você. Daqui a pouco, meus irmãos, o Pedro, o José, o João, a Maria, vai ser, meus irmãos, reconhecidos, vão olhar e vão ver, meus irmãos, uma nova pessoa. Amém, meus irmãos? Até, meus irmãos, os nossos amigos não vão ver muitas vezes ser mais nossos amigos. Por quê? Porque a nossa vida agora é diferente. Isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Escolha, meus irmãos, fazer uma aliança com Deus hoje. E deixe que Ele governe a sua vida. Deixe que Ele governe a sua vida. Amém? Amém. E você vai ser uma pessoa corajosa. Isso mesmo. Por quê? Não pela sua capacidade, mas pela sua fé em quem você está servindo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso mesmo. Aquele que você está servindo, que você colocou a sua vida, Ele é quem vai cuidar de você agora nesta caminhada. Amém? Amém. Mas algo não vai mudar. Isso mesmo. Vai, mesmo você tomando essa atitude, vai vir, meus irmãos, desejos, vai vir sentimentos, vai vir, meus irmãos, vontades, porque isso faz parte da nossa carne. Mas nós decidimos, meus irmãos, não viver, não nos curvar a nossa carne, a nossa vontade, mas nós decidimos, meus irmãos, seguir a palavra, a vontade de Deus que Ele nos chamou. Amém, meus irmãos? A minha vontade, a sua, nos coloca na perdição. Mas se a gente, meus irmãos, usar a mente, isso mesmo, o raciocínio, e seguir a palavra de Deus, essa palavra, meus irmãos, ela vai nos conduzir à vida eterna. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, eu estou com vontade de voltar para o Egito. Ah, pastor, eu estou com vontade, isso mesmo, de fazer a minha vontade, isso mesmo. Mas a palavra de Deus não faz isso. Siga a vontade de Deus, a palavra de Deus. Esqueça toda a sua vontade. Isso mesmo. E a palavra de Deus, meus irmãos, vai fazer coisas maravilhosas dentro de quem?
dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Aceita Jesus. Fique de pé, por favor. Toma uma atitude hoje. Eu quero uma aliança com Deus hoje por Jesus. Eu quero esse desafio de viver. Eu quero esse desafio de viver na dependência de Deus. Isso mesmo. Sabe, meus irmãos? Tem hora que eu estou triste. Meu Deus. Aí tem hora que eu digo assim, mas se é para mim viver a vontade de Deus, se é para mim experimentar o poder de Deus, tem que ser muito difícil mesmo, tem que ser um desafio, tem que ser na prova. Aí eu aceito a luta, o deserto e prossigo. Isso mesmo. Prossigo na caminhada. Isso mesmo. Tem hora que eu estou chorando, está dormindo, mas meus irmãos, eu decidi viver o propósito. Eu decidi experimentar a promessa de quem? De Deus. Isso mesmo. Glória a Deus. Você só vai viver o extraordinário de Deus. Você só vai viver, meus irmãos, o que esse mundo não pode viver. Você só vai viver, meus irmãos, o verdadeiro avivamento, poder na sua vida, quando você tomar uma atitude aí dentro de você e querer viver pela fé. Esqueça a sua vontade, esqueça este mundo, esqueça quem você é e diga assim: eu quero, Senhor, viver o que o Senhor quer fazer na minha vida. O que é que o Senhor quer fazer na minha vida? Muitas vezes, meus irmãos, tem pessoas aqui, muitas vezes, meus irmãos, creem até em Deus, mas ele nunca experimentou, meus irmãos, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nunca, meus irmãos, experimentou olhar, meus irmãos, e não confiar em nada, na sua capacidade, nos seus amigos, e nenhuma segurança neste mundo. Mas você olhar para o céu e você dizer assim: ó, sou eu e tu, Deus, agora. Sou eu e Deus agora. O que é que vai ser? Quem é que escolhe isso aí? Você diz assim: Senhor, sou eu agora e o Senhor agora. O que é que vai ser? Um tempo aí atrás, meus irmãos, eu estava sofrendo uma grande opressão diabólica. E eu fazia jejum. E eu disse assim: ó Senhor, ou o diabo me mata agora, ou o Senhor me ajuda agora. Isso mesmo. Eu sei que você até se assusta, Senhor, falando isso. Aí, meus irmãos, o negócio subiu e eu prossegui minha caminhada. Porque, meus irmãos, o inimigo, ele quer, meus irmãos, que você se acovarde, que você desista. Mas se você decidir viver pela fé, colocar-se diante de Deus, você vai viver, meus irmãos, o extraordinário. Você vai viver poder, avivamento. Os seus olhos vão ter chama ardentes de fogo aí dentro de você. Você não vai conseguir viver uma vida rasa. Você não vai conseguir estar de qualquer jeito, não. Porque algo te chama para viver algo profundo com Deus. Se o que te chama para viver algo profundo com Deus é poderoso, mas não deixe que a vontade de Deus se cumpra assim na sua vida. Isso mesmo. Apenas faça o que tem que fazer. Seja obediente. Coloque a sua vida, isso mesmo, diante de Deus. Isso tem um preço. Tem um preço, meus irmãos, que é o deserto. É você olhar, você não vê muitas vezes nenhum amigo. É você olhar e você vê que muitas vezes ninguém vai te compreender. É você olhar e muitas vezes você vai ver que você não vai ter segurança de nada. Você vai olhar para você e você vai dizer assim: nem o seu
o que é que eu vou fazer agora? Aí, meus irmãos, mas você olha para o céu e você diz assim: ô Senhor, eu preciso que o Senhor se manifeste na minha vida agora. Muitos meus irmãos falam em Deus, mas poucos meus irmãos levam a fé que Deus espera dela. Amém? Deus não quer, meus irmãos, que você apenas diga que sirva, mas Deus, meus irmãos, quer que você seja um servo que ande com Ele dia e noite, que chore, que gema na presença dEle, que o orgulho possa cair por terra, que a vaidade possa cair por terra, que mesmo que o mundo olhe e despreze você, como olhou para os apóstolos, olhou para Cristo e desprezou Jesus na cruz. É isso, um cristão crucificado. Quem, meus irmãos, olhavam para Jesus na cruz e desejavam e tinha alegria nele? Você acha que quando olhavam para Jesus via algo interessante nele? Quem acha que via? Não tinha nada interessante. A Bíblia diz que era o mais humilhado. Isso, não tinha nada, não tinha semblante, não tinha nada, meus irmãos. O que havia, meus irmãos, era sangue, feridas, machucados, sofrimento, angústia, dor, humilhação, desprezo, calúnia, difamação, tudo que não presta. O pecado do mundo, o meu pecado, o seu, ali sobre aquela cruz. E você entregar a vida para Cristo é você crucificar tudo que você acha que você é na cruz de Jesus Cristo. Tem hora, de vez em quando, um negocinho aqui, orgulho, uma vaidadezinha aqui, quer aparecer aqui dentro de mim. Eu digo: Senhor, tira isso, Senhor. Aí eu vou chorar, eu digo: Senhor, não deixa esse negócio crescer aqui dentro de mim, não. Isso mesmo. Porque eu quero experimentar o teu fogo arder dentro de mim. Isso mesmo. Não importa o que esse mundo vai pensar, mas que eu não perca isso mesmo, o teu fogo queimar dentro de mim. Isso mesmo. Porque se a gente, meus irmãos, estiver preocupado com a aparência desse mundo, com a vaidade desse mundo, com o nosso orgulho, nós, meus irmãos, iremos, meus irmãos, ficar amarrados e não iremos, meus irmãos, viver a profundidade que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. O homem é tão orgulhoso, meus irmãos, eu digo por mim. Sabe, agora é tão orgulhoso, meus irmãos, que quando eu disse que eu era crente, quando eu comecei a ir para a primeira igreja na minha vida, eu estudava em uma cidade, aí eu fui para uma igreja de outra. Eu tinha até vergonha, meus irmãos, que naquela cidade todo mundo me conhecia, todo mundo sabia quem eu era, esse mesmo. E vocês assim: olha, o Rodrigo lá virou crente agora. Isso mesmo. Esses somos nós, meus irmãos. Às vezes nós temos até vergonha de alguém olhar e saber que nós temos uma vida de oração. Isso mesmo. E servir a Deus, meus irmãos, é a gente escancarar que nós servimos ao Senhor. Não importa o que vão achar de você. Não importa se vão achar você matuto, careta, isso mesmo. Não importa se vão achar você atrasado, se vão zombar de você, se vão abandonar você, seus amigos, seja lá quem for. O importante, meus irmãos, é que aquele que te chamou olhe para você e se alegre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer viver com Deus uma nova história esta noite? Amém. Glória a Deus. Quem quer viver? Isso. Decida. Sabe, meus irmãos, eu ia pregar uma coisa e preguei tanta coisa já que eu... Amém, meus irmãos? Amém. Eu comecei a dar um texto, meus irmãos, mas eu já bati tanta coisa aqui. Eu falei... Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí hoje, meus irmãos,
de Deus, eu venci, tenho buscado vencer meus irmãos, tudo aqui que me amarrava de viver, meus irmãos, a plenitude de Deus na minha vida. Glória a Deus. O diabo ele quer tudo, meus irmãos, menos que você conquiste isso dentro de você, sabe? O diabo, meus irmãos, o que ele mais quer é que você não conquiste isso que eu estou aqui, meus irmãos, entregando para você. O que o diabo mais queria, meus irmãos, é que você não estivesse aqui hoje. Isso mesmo. E quantos, meus irmãos, é para estar aqui hoje, meus irmãos, que não estão? Isso mesmo. E quando eu comecei o culto aqui, meus irmãos, eu olhei para algumas cadeiras e eu disse, olha, eu fiquei pensando, eu convidei fulano, eu evangelizei fulano, eu esperava que fulano estivesse aqui. E eu comecei o culto, eu fiquei até meio triste, até sem saber, meus irmãos, buscando a direção em Deus. Eu disse, Senhor, me ajuda. Amém? Amém. Mas uma coisa, meus irmãos, é a gente entender, é a gente prosseguir esse mesmo. E quem faz a obra é o Senhor. Mas hoje Deus ele está fazendo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco, meus irmãos, sabe? Daqui a pouco Santa Cruz, meus irmãos, daqui a pouco Santa Cruz, meus irmãos, vai se encontrar, sair com o pastor aí meio doidão aí. Amém? É porque eu não sou tão conhecido aqui na cidade, né? Mas daqui a pouco, vão conhecendo aos poucos, isso. Mas a luta é grande, sabia? Essa é a luta. Porque o diabo não está contente, tá? Não está. Mas, meus irmãos, eu sei que Deus está fazendo coisas maravilhosas na sua vida aqui agora. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus agora. Ah, pastor, estou com enfermidade. Diga assim, ó Senhor, com essa doença me leva, o Senhor me cura agora. Esse mesmo. Ou estou com um problema de dívida na minha vida. Ô Senhor, me ajuda aí, Senhor. Com essa dívida me vença, o Senhor me ajuda agora. Esse mesmo. Mas se o Senhor for o seu Deus verdadeiramente, você tiver uma aliança com Ele, não importa. Você pode estar no pior deserto, Deus pode permitir a pior luta, mas Ele está com você te conduzindo para a terra prometida. Amém? Glória a Deus. Esses dias, meus irmãos, eu estava numa luta, e vem quando eu estou, meus irmãos. Aí o diabo, meus irmãos, ele quer que eu pare, que eu desista, aí eu vou orar, aí eu digo, oh Deus, é comigo ou não é? Pronto. Isso mesmo. Deus está provendo, Deus ele está cuidando, Deus ele está fazendo, não importa. Posso estar no deserto sozinho, mas tem um Deus trabalhando em meu favor. Glória a Deus. Se a sua fé for essa, meus irmãos, não tem diabo, não tem capeta, não tem nada que possa te vencer. Glória a Deus. Isso mesmo. E você vai vencer pisando na cabeça do diabo. Glória a Deus. Ele está fraco demais, homem. Oxe. Está fraco demais, ó. Daqui a pouco, se você fosse muito assim, mas não está nem o Senhor cantando aí, irmão Francisco. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga, sou um crente. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pense a luta, meus irmãos. Tem dia, meus irmãos, que eu sou. Alguém olha para mim assim, rapaz, pegou o dedo da vida desse pastor aí, rapaz. Você não sabe a luta, meu irmão. Às vezes, para mim, meus irmãos, fazer um culto é uma luta. Isso mesmo. Meu Deus, que luta é essa? Isso mesmo. Antes, meus irmãos, é uma batalha travada. Isso mesmo. É porque, meus irmãos, há uma resistência para que a palavra de Deus não chegue. Porque, meus irmãos, quando ela chega ao seu coração, meus irmãos, ao mover dos céus sobre a sua vida. Amém? Amém. Ao mover de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso mesmo. O diabo perdeu e nós ganhamos. Amém? Venha cantar aí logo, irmão, aí para animar aqui agora. Amém? Glória a Deus. Depois o irmão vai aí. O irmão
pastor vai fazer uma oração aqui para finalizar, depois o irmão cantar e ter um lanche aí em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu espero ver você, não só ver hoje você aqui, né? Com muitos aqui, né? Mas que você esteja aqui mais vezes conosco.